Começa agora pela tela da TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos falar um pouco da teoria da evolução das espécies, mas vamos falar de um modo diferente. Não vamos analisar propriamente a tese evolucionista, mas a mente do homem que a sugeriu, Charles Darwin, um sujeito pensante, mas que também era um indivíduo que tinha os seus sentimentos. Darwin ainda era um cristão convicto quando, aos 22 anos, partiu em 1831 com uma expedição de naturalistas para uma viagem que mudaria a sua vida e a história da ciência. Durante 5 anos a bordo do HMS Beagle, eles visitaram várias localidades cruzando o Atlântico em direção da América do Sul, notadamente o Brasil e as ilhas do Pacífico. Durante todo o trajeto, Darwin fez observações e coletou espécimes. Nas Ilhas Galápagos, observou que algumas espécies de animais ou de pássaros tinham um bico mais afiado que outras. Ao invés de compartilharem a mesma fauna e flora, cada ilha parecia ter a sua própria espécie em particular, o que intrigou o pensamento de Darwin. A sistematização da teoria sobre tudo isto ocorreu apenas depois que ele voltou para a Inglaterra. Foram anos e anos de trabalhos e proposições teóricas que culminaram na publicação de A Origem das Espécies. No espaço de 30 anos, a teoria de Darwin tornou-se muito popular, inclusive nos Estados Unidos. A receptividade americana se deu não devido a evidências científicas que a ideia poderia supor, mas ao clima intelectual progressista, que já estava preparado para a transição do teísmo, isto é, da crença de Deus e do sobrenaturalismo, para o humanismo e o naturalismo. Falando especificamente de Darwin, as relações emocionais do naturalista com o contexto histórico e familiar em que viveu ajudam em muito a traçar o provável perfil psicológico por detrás da teoria que mudou os rumos da ciência. Para isto, examinamos documentos históricos, como por exemplo a sua autobiografia e correspondências por ele trocadas durante a sua vida e também biografias feitas por outros, além, é claro, da opinião de especialistas em saúde mental dentro de uma técnica chamada psicohistória ou psicobiografia, que está começando a se tornar conhecida em nossos dias. Você já ouviu falar dela? A psicobiografia é uma junção entre estudos históricos e psicológicos para entender o pensamento de alguns gênios do passado. Trata-se de um ramo da chamada ciência da personalidade, que estuda a vida real dos indivíduos, pela qual constroem a sua história ou o seu histórico e a sua influência sobre os demais, sendo eles mesmos livres para atuar em meio a fatores emocionais que podem ou não interferir em sua reflexão mental. Ou seja, através dos documentos, anotações, comportamento, enfim, através de todas as informações possíveis de se coletar acerca de um indivíduo do passado, consegue-se levantar hipoteticamente as prováveis razões de alguns de seus raciocínios e conclusões. Aí se cria então não uma biografia, mas uma psicobiografia, isto é, uma análise psicológica de um indivíduo do passado. É claro que, como ocorre em todas as áreas do conhecimento, também aqui, neste caso, existem críticos da proposta que a acusam principalmente de subjetivismo sem respaldo científico. Contudo, esta teoria permanece oferecendo contribuições sobre a formação da personalidade e o desenvolvimento das funções psicológicas, especialmente as funções superiores do ser humano. Vygotsky, Serve, Leontev são alguns dos referenciais teóricos dessa interessante área da psicologia humana. Trabalhos sérios de psicobiografia já foram feitos sobre a vida de personagens, como é o caso da recém-lançada biografia de Herodes o Grande, cujo autor, Aryeh Kasher, em colaboração com Eliezer Wittstun, publicaram recentemente sob o título Rei Herodes, o perseguidor perseguido. O título é interessante, não é mesmo? E curioso. Agora, deixe-me dar um exemplo mais conhecido para você. Por muito tempo, consolidou-se entre os biógrafos que Santos Dumont cometera suicídio por uma questão moral apenas. A tristeza de ter visto seu invento, o avião, sendo usado na guerra para destruir vidas. Por isto, ele pôs fim à própria vida. Contudo, a análise feita mais recentemente por vários especialistas em detalhes de sua correspondência,
o tipo de escrita que ele usava, seus surtos de bom ou mau humor, histórico familiar e remédios que tomava muito antes da psiquiatria se consolidar como ciência médica, fez com que vários hoje compreendam que, embora a tristeza pelo mau uso do avião tenha realmente deprimido a alma de Santos Dumont, a principal razão de seu suicídio e de várias posições que assumiu em meio à sua genialidade deveu-se provavelmente a um transtorno bipolar não tratado que o levou ao suicídio. Veja, não é uma certeza para além de qualquer dúvida, mas é uma hipótese razoável e antes de ver o que os estudos psicobiográficos teriam a nos dizer ou nos revelar sobre Charles Darwin, é importante esclarecer 3 coisas. Em primeiro lugar, se trata de um estudo da personalidade do indivíduo e não necessariamente do seu caráter. Não é função da psicobiografia classificar alguém como moralmente bom ou ruim. Apenas avalia-se a possível ou as possíveis razões emocionais do seu pensamento. Não vai além disso. Em segundo lugar, não é uma coisa feita apenas por especialistas em saúde mental. É um trabalho conjunto, interdisciplinar, que pode ser feito por um filósofo, um historiador, um psicólogo comportamental, cada um, é claro, contribuindo com a análise hipotética do indivíduo e cada um em sua especialidade. Em terceiro e último lugar, não se tem como, a partir desta análise, provar ou desaprovar a teoria da evolução das espécies que Charles Darwin idealizou. Veja, eu particularmente não creio em tudo o que ele escreveu, mas tenho de admitir que, assim como a provável bipolaridade de Santos Dumont não torna a possibilidade humana de voar uma mentira, não é a análise das emoções de Charles Darwin que negarão as conclusões a que ele chegou. Sendo assim, você pode perguntar qual o propósito desse exercício psicobiográfico. Eu vou explicar para você. Para fazer uma análise, qualquer análise desapaixonada de qualquer tema, é necessário que o pesquisador mantenha certa distância emocional do assunto abordado. Mas a pergunta é, seria isto possível? Provavelmente a resposta seria não. Ao mesmo tempo, a consciência dessa realidade pode, de certa forma, nos preparar para trabalhar esta variável de modo que os resultados da pesquisa não sofram interferências emocionais além das esperadas. É preciso que o pesquisador tenha consciência da possibilidade de interferência de sua formação moral, filosófica ou até religiosa na pesquisa que ele está fazendo. Pois bem, com isso em mente, torna-se de grande valor para os pesquisadores avaliar não apenas as grandes teorias da história, mas também as mentes por detrás delas. Percebeu? Ou seja, como determinado indivíduo chegou àquelas ideias, como ele chegou àquelas conclusões, em que medida conseguiu romper com as suas vicissitudes emocionais ou caminhar independente delas para interpretar corretamente os resultados que encontrou. Talvez será um estudo deste que nos fará entender por que alguns passam a vida buscando a cura do câncer e outros aperfeiçoando a bomba atômica. Percebeu? Mas, repito, que não se trata de julgamento de caráter, por mais que sejamos tentados a fazê-lo. Compete a Deus e não a nós julgar os corações, como vemos em Romanos, capítulo 8, verso 27. A mim compete apenas testemunhar o Evangelho e deixar os resultados e veredictos com Deus. Pois um mesmo ato condenável num ser pode ser fruto tanto de um afastamento voluntário da graça de Deus, como um trauma mal resolvido que o levou a agir daquele jeito. É o caso, por exemplo, de alguém que suicida por estar acometido de um transtorno mental que minou as suas faculdades mentais, e alguém que se suicida, como Hitler ou Judas, se é que Hitler realmente se suicidou, apenas porque viu a sua frustração, a sua maldade ruindo. Mas isto foi só para você entender a diferença de um mesmo ato que pode ter razões diferentes em indivíduos diferentes. Outra coisa importante dessa abordagem é saber separar bem os fatos. Algumas coisas que Darwin declarou ou que declararam em nome dele a respeito de Deus não teriam relação alguma com os resultados de sua pesquisa. São declarações independentes,
frutos de suas questões emocionais que interferiram, em certa medida, em suas conclusões, e não algo que ele realmente coletou em solo. Então vamos fazer assim. Agora que já demos essa construção teórica do que faremos, vamos para um rápido intervalo e, na volta, analisaremos a psicobiografia de Charles Darwin. Portanto, não sai daí, o Evidências volta já já. Embora seja um erro reputar a psicobiografia por estritamente freudiana, há diferentes linhas de investigação, não é inverossímil partir das relações indicadas entre o indivíduo e seu pai, campo que, aliás, Freud foi pioneiro. Para a psicanálise, mais do que um genitor biológico, o pai torna-se um fator importante na gênese do funcionamento psíquico. Sendo assim, Freud ultrapassou os limites da biologia, fundando uma lógica do sujeito que é muito apropriada aqui no caso de Charles Darwin. A sua cultura, o simbolismo de sua linguagem, suas elocumbrações, todas elas falam tanto ou mais de sua teoria do que a simples leitura de seus livros. Sua relação com a figura paterna também não é escolhida a esmo. São vários os estudiosos de Darwin que interpretam o seu caráter um tanto excêntrico como fruto direto dessa relação. De acordo com James Huxley e Catterwell, dois de seus mais apaixonados seguidores, a predisposição causal de qualquer psiconeurose a que Darwin tenha sido acometido parece ter sido resultado do conflito e da tensão emocional resultantes de sua relação ambivalente com seu pai, a quem ele reverenciava e inconscientemente ressentia. Charles Robert Darwin nasceu na Inglaterra no dia 12 de fevereiro de 1809 e faleceu em 19 de abril de 1882. Sua mãe chamava-se Susanna Darwin e seu pai, Robert Warren Darwin. Charles era o quinto filho de uma família de 6 irmãos, 2 rapazes e 4 moças. O estado de saúde de sua mãe sempre foi delicado, pelo que Darwin foi praticamente educado por suas irmãs mais velhas, principalmente depois da morte de sua mãe, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. É difícil mensurar o grau de cuidado ou invalidação que Charles Darwin recebeu. Isto digo em relação aos primeiros anos em sua casa. Embora todos parecessem se preocupar com ele, a mensagem que constantemente lhe passavam era de que ele era um menino fraco, de pouca inteligência, preguiçoso e lento para o aprendizado. Não é por menos que um de seus biógrafos, John Chancellor, conclui que sua obsessão pelo trabalho e por realizar algo era delineada pelo ódio e ressentimento de seu pai, que, em sua juventude, o chamava de ocioso e inútil. Todo esse ambiente familiar era, conforme o costume da época, dominado pela figura do pai. Robert Darwin era um respeitável médico descrito como um sujeito corpulento, acima do peso, muito alto e adorado por suas pacientes. Seu grande receio era ter um filho fracassado, trauma que talvez viesse de sua própria relação conturbada com um irmão advogado que terminara cometendo suicídio. Apesar de descrito como médico, sensível e bondoso, Robert era irritadiço com os filhos, especialmente com Charles, tratando-o com severidade e rudeza. Um familiar próximo descreveu o clima da casa dos Darwin como sendo sempre carregado. Não obstante, Charles nunca se referiu ao pai com hostilidade, pelo contrário, descrevia seus dons intuitivos de modo bem demorado, assumindo até mesmo um tom de inveja ou, quem sabe, frustração por não ser ele mesmo como o pai era. E aqui começa o ponto que nos interessa. A figura de Robert parecia para Darwin a imagem de um ícone sagrado, sabe? Algo inalcançável e digno de eterna admiração. Alguém com o qual ele queria muito se parecer, mas quanto mais se esforçava, mais distante ficava. É notório o tom de melancolia no eufemismo que Darwin usa para falar de suas invalidações, ou seja, das invalidações que ele recebia constantemente de seu pai. Veja o que o próprio Charles escreveu. Para minha mais profunda mortificação, meu pai certa vez me disse: você não se preocupa com nada a não ser caça, cachorros e armadilhas para ratos. Você será uma desgraça para si mesmo e para a nossa família. Contudo, meu pai, que foi o homem mais gentil que já conheci, cuja memória guardo com amor em meu coração,
deveria estar muito chateado, por isso foi um tanto injusto quando usou essas palavras comigo. Noutra feita, ele novamente, emocionado, voltou a repetir: meu pai foi um pouquinho injusto comigo quando eu era jovem, mas depois disto, eu me tornei grato por ter sido seu filho preferido. Com tantas falas incongruentes, resta saber se a última parte do relato seria real ou idealizada. Será que ele era realmente o filho predileto do seu pai? Afinal de contas, o comportamento ambivalente de Darwin em relação ao seu genitor parece muito com a de um admirador platônico que vive para correr atrás de um ideal nunca alcançável, do qual ele nutre ao mesmo tempo fascínio e ódio. As constantes críticas que Charles recebia o ensinaram a proteger-se, desenvolvendo algum tipo de criticismo ácido e indiferença, embora fosse muito afetado com sintomas psicossomáticos e transtornos de ansiedade. A falta de inclinação para seguir qualquer carreira, especialmente aquela desejada por seu pai, pode ter relação direta com essa postura de oposição desafiante que se tornou quase profética em suas escolhas futuras. Darwin assumiu uma postura de enfrentamento e rebeldia veladas. Ele não confrontava diretamente os seus preceptores, parecia educado, bonzinho, mas atacava-lhes com a arma da indiferença. Era pouco dado à escola e logrou fracasso tanto em medicina quanto em teologia, as duas carreiras que seu pai queria para si, ser médico ou ser pastor. Agora veja que interessante. Ele almejava, paradoxalmente, a aprovação do pai, mas fugia de tudo que coincidisse com os planos de seu pai para sua vida. Percebeu o contraditório? Visitando o lar de sua infância 20 anos depois da morte de Robert, Charles Darwin ainda dizia com profunda consternação que se fosse deixado sozinho ali por 5 minutos, poderia fechar os olhos e ver seu pai sentado numa cadeira de rodas, olhando para ele com ares de reprovação. Perceba o trauma que ele carregava. Outro elemento que chama atenção na infância de Darwin era a sua obsessiva arte de colecionar coisas. Ele colecionava tudo. Era um ávido colecionador de conchas, ovos, rochas, insetos, cães e até ratos mortos. Aos 10 anos, após passar 3 semanas no litoral, pretendia juntar o maior número, a maior quantidade possível de insetos mortos. Isto, para alguns, foi a iniciativa dos seus ares científicos. Ele só não fez isso porque a sua irmã Susan acabou impedindo, dizendo que era errado matar bichinhos apenas para colecioná-los. O efeito da repreensão da irmã, no entanto, terminou aos 15 anos, quando Charles Darwin aprendeu a atirar com a espingarda e começou a colecionar aves que ele especialmente matava para sua coleção, especialmente perdizes. Uma leitura apressada poderá dar aos hábitos colecionistas de Darwin uma roupagem de lucidez, típica de um garoto esperto, curioso. Embora seja claro que a sua curiosidade contribuiu positivamente para suas futuras investigações na natureza, tal consideração não anula a ideia de que a dureza e desaprovação constante de seu pai suscitava a obsessão que aquele menino tinha por besouros, conchas, lacres, moedas, selos e até coisas sem serventia alguma, que igualmente se explicavam por fatores psicológicos de compensação emocional. A sua coleção, afirmou ele, era a única coisa que realmente lhe dava prazer. John Bowlby, que além de biógrafo era também psiquiatra, entende que as constantes situações de mal-estar de Darwin eram de fundo emocional. Eram resultado direto das polêmicas em torno de suas ideias, bem como dos assuntos pendentes em relação ao seu pai. Existe um senso comum que leva muitos a supor que foram as descobertas científicas de Darwin que o levaram a rejeitar o cristianismo como opção intelectual, mas isto não é verdade. A dicotomia contemporânea entre ciência e religião não era um establishment do seu tempo. Logo, seria anacrônico vê-lo raciocinando como um filósofo neopositivista do ciclo de Viena, por exemplo, que só ocorreu muito tempo depois de sua morte. Suas teorias evolucionistas já estavam bastante avançadas em 1837, muito antes dele perder definitivamente a fé em Deus. Durante a década de 1850 e princípios de 1860, Darwin ainda descrevia as leis da natureza como ordenanças do Criador.
Na primeira edição do livro Origem das Espécies, ele explica o que entendia por natureza: um conjunto de leis ordenadas por Deus para governar o universo. O próprio Darwin descreve como gradativamente descreu no cristianismo e, exceto por uma menção de leis naturais conhecidas que negariam a realidade dos milagres, nada nas suas afirmações permite ligar a sua perda de fé às observações naturais que fizeram em Galápagos. Ele também tinha uma dificuldade moral com a doutrina do fogo eterno, pois não entendia como um Deus de amor manteria seu avô e irmão, que morreram apostatados, queimando para sempre no lago de fogo e enxofre, para sempre no inferno. Certa feita, em 1879, um jovem alemão de 17 anos apenas, chamado N.A. Magden, escreveu para Darwin perguntando-lhe se era possível conciliar o que ele e Haeckel escreveram com a crença tradicional em Deus. Emma, a esposa de Darwin, respondeu em nome do marido que Darwin não via problemas de incompatibilidade entre a sua teoria e a fé em Deus. Porém, deve-se levar em consideração que diferentes pessoas podem nutrir diferentes conceitos acerca de quem ou o que seria Deus. Não contente com a resposta, o mesmo menino, o mesmo rapaz, escreveu novamente e o próprio Darwin lhe respondeu dizendo que a ciência nada tem a ver com Cristo, exceto pelo fato de tornar o sujeito mais criterioso em relação às evidências e que ele, particularmente, não cria em revelações divinas. A ideia não era substituir a fé pela ciência, mas mantê-las em territórios separados. As anotações posteriores de Darwin dão conta até mesmo do momento em que ele escrevera Os Origens, em 1859, em que ele, nesta época, ainda se identificava como teísta, isso é, como um crente em Deus. Só mais tarde que ele se diz deísta e agnóstico, mas curioso, Darwin nunca se disse ateu. Outra fonte de convicção quanto à existência de Deus, ligada com a razão e não com os sentimentos, influencia-me como tendo muito mais peso. É uma questão de extrema dificuldade, ou melhor, impossibilidade, de conceber este imenso e maravilhoso universo, incluindo o homem com a sua capacidade de olhar para o passado distante e para o futuro longínquo, como sendo o resultado de um acaso cego ou da necessidade. Quando começo a refletir assim, sinto-me obrigado a recorrer a uma causa inicial que possui uma mente inteligente, até certo ponto análoga à mente do homem, e mereço ser chamado teísta. Esta conclusão estava fortemente implantada na minha mente, tanto quanto me posso recordar pela altura em que escrevi A Origem das Espécies. E foi depois disto que se tornou gradualmente mais fraca, com muitas flutuações. O mistério do início de todas as coisas é insolúvel para nós, e por isto contento-me em permanecer agnóstico. Quando em 1838 Darwin teve contato com as ideias de Malthus, ele concluiu que a luta pela sobrevivência das espécies era realmente inevitável. De acordo com a proposta malthusiana, se a população crescer mais do que a capacidade de seu estoque de comida, os instintos naturais farão com que os seres humanos briguem até a morte para obter alimento. Ora, se Deus havia nos criado, por que nos abandonaria à nossa própria sorte? É melhor não se relacionar com Deus assim. Esta foi a conclusão a que Darwin chegou. Quando começou a reconhecer-se como incrédulo, Darwin disse que não podia apreciar mais a beleza da natureza com o mesmo vigor religioso que tinha quando era jovem. Ele comparava aquela situação como ser agora um homem daltônico. A depressão, aliás, era tão grande que Darwin sentiu que não viveria por muito mais tempo. Mas o curioso é que ele ainda viveu mais 40 anos depois disto, sempre sofrendo de um grande distúrbio psicológico que, para muitos, foi agravado com a morte trágica de sua filha Anne. Darwin não parecia ter paz. A morte da menina foi o motivo determinante para ele perder por completo os últimos traços que ainda possuía de confiança em Deus. Talvez por isso, seu poder argumentativo não contemplava a existência ou não existência de um Criador. Afinal, se tratava mesmo de uma fuga inconsciente da figura paterna de Deus, este seria um tema para ser evitado e nunca enfrentado. Por isso, era mais cômodo para Darwin deixar o ônus da prova para os crentes,
relegando ao silêncio ou à dubiedade o lugar de Deus em meio aos acontecimentos da natureza. Em suma, de certa forma, a imagem de Deus que transmitiram para Darwin ou que ele assimilou parecia demais com a imagem traumática de seu genitor, e a relação mal resolvida com esse genitor afetou profundamente as suas crenças naquele que todos religiosamente chamam de Pai Celestial. A polêmica entre Deus e ciência no pensamento de Darwin, conforme revelada em sua vida, apresenta um sujeito em constante fuga, que preferiu o agnosticismo à negação categórica da existência de Deus, pois pensava que no silêncio encontraria a paz que tanto almejava. Mas, ao que tudo indica, ele jamais a alcançou. Uma pena, não é mesmo? Esta foi a vida de Charles Darwin, e eu espero que você possa meditar um pouco sobre ela e as consequências que ela trouxe para a ciência moderna. O programa Evidências de hoje fica por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Até lá!